E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de Sistemas de Transmissão de Dados Cabeados, hoje nós vamos continuar falando sobre as características do cabo par trançado. E vamos também ver quais são os tipos que nós temos no mercado, que é o cabo TP, o STP e o cabo FTP. E vamos também determinar quais são as suas características que os diferem. Então, o cabo par trançado, ele também pode trabalhar com blindagem. Blindagem é aquele processo que nós vimos no cabo coaxial, onde você põe uma malha, normalmente uma malha aterrada, que vai fazer com que você torne o cabo imune às interferências eletromagnéticas. Como o cabo é um cabo par trançado, então normalmente o cabo tem mais de um par. Consequentemente, ele já tem uma indução eletromagnética interna. Então nós podemos até diminuir essa influência para outros sistemas. Mas nós não estamos falando aqui da blindagem apenas de um processo externo. Nós temos cabos que têm blindagens por par. Isso vai fazer com que o cabo tenha uma característica extremamente interessante de blindagem. Então ele vai blindar o par dos demais pares presentes no cabo também. Claro que isso vai fazer com que ele se torne uma estrutura mais cara, mas com uma característica muito interessante para alguns sistemas de transmissão de dados. Então, algumas coisas podem influenciar a eficiência desse processo de blindagem. Uma é a frequência de operação. Então, se você tem uma frequência de operação muito alta, você aumenta a relação do fluxo e, consequentemente, aumenta essa interferência ou a possibilidade da existência da interferência. Então, isso pode ou deve ser levado em consideração. Faz com que, em alguns casos, dependendo da frequência, você deva obrigatoriamente utilizar cabos que são blindados. Também a estrutura ou espessura dessa blindagem vai determinar uma maior ou uma menor eficiência desse processo. Porque a gente poderia pensar que numa armadura de um soldado, quanto mais espessa a armadura, mais forte ela é. Então é claro que aquilo traz consequências. Então você pode tornar a armadura mais pesada. O cabo, no caso, poderia ser um cabo mais pesado, menos maleável, maior, mais grosso, mais espesso, mais difícil de ser utilizado. O tipo do metal utilizado também faz influência nesse processo, ou seja, materiais mais condutores, eles vão trabalhar melhor o sistema de aterramento do que materiais menos condutores. E é importante que você tenha um fio de dreno, ou seja, que essa estrutura esteja aterrada. Então, que você consiga fazer de uma forma rápida o fluxo de corrente para o terra, para que você possa coibir a existência desses processos de interferência entre os canais ou entre os pares. É muito comum na comunicação de dados, ou seja, nas redes de computadores, nós trabalhamos com cabos par trançado que tem de 4 a 25 pares. O de 4 pares é aquele cabo que a gente está mais acostumado a ver, que é o cabo que a gente tem que interliga os computadores das empresas, das escolas, que é aquele cabo azul, amarelo, que a gente vai fazer a utilização. É um cabo que tem 4 pares. Mas existe também um cabo que é utilizado para ligar o patch panel até o bloco de conexão XC, que é um cabo de 25 pares. Esse cabo ele tem 6 condutores, ou 6 cabos par trançado de 4, mais um fio, ou seja, um par, que é utilizado para guarda. Ele pode ser utilizado tanto para algum par que esteja com defeito, quanto para uma comunicação entre a estrutura do patch panel com a estrutura do bloco de conexão, caso você queira utilizar uma comunicação entre localidades. Então ele tem um par a mais para ser utilizado com essa finalidade. Já nos circuitos em telefonia, então as redes elas vão trabalhar com cabos de 10, 20 até 3.600 pares, como nós já tínhamos falado anteriormente. Agora, no caso da telefonia, nós temos estruturas com isolação de papel ou com isolante plástico. Então, quando os cabos são aéreos, a isolação é plástica. Quando eles são subterrâneos, a isolação dele é de papel. Então, para evitar que os cabos
subterrâneos que são isolados com papel venham a sofrer algum problema, esses cabos vão ser pressurizados. Então, é injetado ar neles para que a pressão interna seja maior do que a pressão externa, consequentemente, se houver uma perfuração, então ele joga ar naquele furo para que não entre água, não entre umidade, e consequentemente você não vá ferir as características do cabo. Dentro de alguns aspectos funcionais, ou seja, se a pressão se mantém adequada, mesmo que você tenha pequenos vazamentos, isso não traz problema nenhum. Mas no caso de grandes vazamentos, é necessário refazer as emendas ou refazer algum processo para conseguir bloquear o fluxo de ar dentro daquilo e manter a pressão estável dentro daquelas estruturas cabeadas. Esses cabos também já foram utilizados anteriormente para a interligação de continentes. Hoje nós utilizamos as fibras óticas, mas já foi utilizado os cabos par trançado para que fizesse essa interligação de troncos de comunicação entre os países. Mas hoje isso é obsoleto. Então, a qualidade da linha também depende do fio, ou seja, depende das características elétricas do filamento que você utiliza. Então, a qualidade do condutor empregado pode influenciar também na transmissão de sinais. Além da qualidade do material, a bitola, ou seja, a quantidade de fio que você tem por área, porque isso determina parâmetros como atenuação de um sinal. Então, você tem uma resistência maior ou menor quando você tem uma resistividade maior ou menor, ou quando você também tem uma proporção linear, uma bitola linear desse dispositivo. Então, quanto maior a bitola, melhor, consequentemente, vai ser para transmitir sinais. Quanto menor a resistividade, melhor a qualidade do condutor, consequentemente, melhor também o processo de transmissão de dados. Mas também as técnicas utilizadas para a transmissão de sinais podem influenciar na recepção e tramitação de sinais. Então você tem técnicas de codificação de linha, ou seja, você vai codificar o processo que você vai utilizar de transmissão e vai introduzir num sistema de cabeamento. Isso então vai indiferir o cabo e sim o sistema que você está utilizando, se ele é de melhor ou pior qualidade para fazer a transmissão de sinais. A bitola do cabo ela é medida em AWG, que é uma unidade americana que hoje, no Brasil, como a gente adota a unidade em milímetros, ela já é adaptada por uma relação de tabela, mas como os cabos utilizados em telecomunicações eles têm padrões internacionais, que são padrões europeus ou americanos ou padrões de outros países, então nós continuamos utilizando essa terminologia que é a representação AWG e não em milímetros. Então nós temos aqui alguns exemplos expressos. Então um cabo, por exemplo, 19 AWG é um cabo de 0,91 milímetros. Isso quer dizer que cada condutor interno tem uma bitola em milímetros de 0,91 milímetros. Tá? No caso, como é uma bitola circular, milímetros quadrados, vai ser a área que nós vamos ter então daqueles condutores. Semelhante ao que a gente tem na rede elétrica, quando a gente fala de um fio de 1,5 milímetro quadrado, 2,5 milímetros quadrados. O valor AWG ele significa quantas vezes esse fio teve que ser processado para que você chegasse ao diâmetro. Por isso que nós podemos observar que quanto menor o AWG, mais grosso é o filamento. Então, 19 AWG é um fio de 0,91. O de 22 já é de 0,64. Isso quer dizer que ele precisou passar pela trefiladeira 22 vezes e, consequentemente, sua bitola diminui de tamanho. Por isso que quanto menor o número AWG, maior é a bitola do cabo que você está expressando. O primeiro cabo que nós vamos ver é o cabo UTP. Então, o cabo UTP é o cabo par trançado sem blindagem. Então, é aquele que não tem uma proteção contra externa, vamos dizer, uma proteção de blindagem contra as interferências eletromagnéticas. Esse é o cabo mais comum, é o mais cotidiano de ser utilizado nas instalações de redes.
Então, sua estrutura pressupõe que você tem 4 pares de fios entrelaçados. Nós já vimos que no caso do cabo par trançado cada par é trançado e eles também são trançados entre si, revestidos por uma capa de PVC que protege e une todos esses elementos. Então, tem uma estrutura de PVC que vai ser utilizada para isolar os cabos e uma estrutura de PVC que vai ser utilizada para compor a malha externa dessa estrutura. Como nós já falamos, é um par trançado sem blindagem, então ele não possui blindagem ou ele não trata as interferências eletromagnéticas presentes no meio. Então, pela falta da blindagem, ele é um cabo que não deve ser utilizado com proximidade com redes elétricas. Então, pede-se por norma que você tenha pelo menos uma distância de 20 centímetros entre uma rede elétrica e o cabo UTP que você vai utilizar. Lógico que quando há trançamento, ou seja, quando um cabo passa pelo outro com um ângulo de 90 graus, então a linha de campo passando com um ângulo de 90 graus, ela não gera interferência eletromagnética. Então você pode cruzar circuito, você não pode passar paralelamente a um circuito. Então você atravessar um circuito de rede elétrica não tem problema. Você não deve conduzir paralelamente ou com um ângulo menor do que 90 graus a representação de um cabo par trançado com uma rede elétrica. Então, como nós já vimos, ele tem 4 pares e a impedância dele é aproximada de 100 ohms. Tá? E as bitolas mais usadas são a bitola de 24 e de 22 AWG, dependendo, é claro, do preço e da finalidade que você tem para a utilização dessa estrutura. Então, ele é um cabo que é usado tanto em redes domésticas, redes comerciais, também como redes industriais. Lógico, levando em consideração a sua relação de uso com proximidade à rede elétrica, principalmente quando a gente pensa em redes industriais, onde nós temos relações de corrente, potências e induções eletromagnéticas mais presentes naquele meio. Ele é um cabo fácil de ser utilizado, porque ele é flexível, ele tem uma bitola interessante para a sua utilização, faz dele um elemento extremamente fácil de ser utilizado e de preço acessível para poder ser utilizado em sistemas de interconexão. A sua taxa de transmissão utilizando a estrutura categoria 5 é de 100 megabits por segundo, ou seja, você tem 100 mega, ou seja, 110 a 6 bits por segundo, que é uma unidade de medida de transmissão de dados. Então, é claro que você não mede um processo de transmissão efetivo em bits, porque você não trafega nada menor do que 1 byte, as unidades de armazenamento são orientadas a byte, mas a unidade de transmissão prevê a ideia de que você tem 1 bit a cada unidade de tempo. Esse cabo trabalha em banda base, isso quer dizer que ele tem uma frequência de operação de 100 MHz, 1 Hz, 1 bit. Então ele trabalha permitindo que 1 bit seja trafegada por uma unidade de frequência ou numa unidade de frequência de transmissão. Então, no padrão que é utilizado nas redes de computadores, ele é utilizado até 100 metros. Lógico que nós temos que levar em consideração que, como ele é um cabo par trançado, a gente não deve chegar em 100 metros específicos, porque 100 metros seria a sua configuração interna. Como ele é trançado, uma trança tem mais fio do que o fio alongado. Então, consequentemente, você não pode ter 100 metros de cabo, 100 metros considerando que você está levando em consideração que ele tem uma trança interna e que isso vai aumentar o comprimento total do cabo. Ele apresenta muitas vantagens, inclusive a relação de baixo custo, ele tem uma flexibilidade interessante para ser empregado em condutos, isso faz dele um cabo muito interessante. Agora, ele não pode ser empregado em ambientes que trabalham com umidade, ou seja, que tem características especiais, porque como ele não tem nenhuma blindagem, então isso vai influenciar no processo de transmissão de dados. O outro cabo que a gente tem é o STP, que é o par trançado blindado. Então ele é um cabo que tem uma blindagem, ou seja, tem uma malha de aterramento presente na sua estrutura. A blindagem desse cabo é por par. Isso quer dizer que cada par estará blindado
e, consequentemente, a blindagem será incorporada aos demais elementos presentes. Então, você tem cada par blindado, seria como se você tivesse cada par único presente naquela estrutura de cabeamento. Consequentemente, isso vai fazer com que o cabo seja um cabo mais grosso e, além disso, menos flexível e, consequentemente, mais caro. Então, ele também trabalha com 4 pares, ele também trabalha com impedância de 100 ohms, mas a bitola utilizada é apenas a bitola de 24 AWG. Então, ele é recomendado quando você tem estruturas extremamente ou com características acentuadas de induções eletromagnéticas, mais presente no caso das estruturas industriais. Então, ele também é aplicado na relação onde você tem distâncias máximas de 100 metros, ou seja, ele tem uma característica por norma sendo expresso para redes de computadores com a mesma caracterização de 100 metros de transmissão. O outro cabo que nós temos é o FTP, que é o par trançado folhado, ou seja, ele tem uma blindagem, mas essa blindagem ela é apenas externa, ela não é por par. Então é o UTP com uma malha externa. Então ele tem um folheamento, uma malha externa que vai proteger toda a estrutura. Consequentemente, ele é um cabo melhor do que o cabo UTP, porque ele vai trabalhar as interferências eletromagnéticas, então ele consegue trabalhar interferências eletromagnéticas, mas ele não é tão eficiente como o STP, porque o STP já tem uma blindagem por par, e aqui eu tenho uma blindagem coletiva do cabo. Então as interferências eletromagnéticas dentro da estrutura vão continuar a existir, elas só não existem com uma fonte externa. Então ele pode ser utilizado onde você tem interferências eletromagnéticas, mas essas interferências não são tão grandes que possam influenciar suas características de blindagem. Ele também só trabalha com a bitola de 24 AWG, ele é mais flexível do que o cabo STP, mas ele também é menos flexível do que o cabo UTP e, consequentemente, mais caro do que o cabo UTP, que é o cabo mais simples que nós temos presente nessa estrutura. Então, ao final da aula, nós vimos ainda algumas características do cabo par trançado, vimos algumas características construtivas, e vimos especificamente os 3 cabos presentes no mercado, que é o cabo UTP, o cabo mais simples, o cabo STP, que é vamos dizer, o melhor deles, com uma blindagem por par, e o FTP, que é um intermediário entre o UTP e o STP, que é um cabo que tem uma blindagem apenas externa, onde você continua com as interferências eletromagnéticas dentro da estrutura.